Vamos lá. Então, tem aqui um exemplo, tá, de um elemento que é da seguinte forma. Vou fazer aqui um corte para vocês visualizarem. Temos o nível do subsolo, que ele é um pouco maior do que os outros níveis. Aí o primeiro piso e o segundo piso, tá? Eu sei que aí tem alguns que têm pisos desencontrados, tem alguns que têm pisos curvos. Eu vou colocar aqui algumas possibilidades, tá? E a locação dos pilares e os eixos conjuntivos, todos vocês já fizeram, certo? Todos já têm aí os eixos definidos, né? Então, vamos lá. Em cada planta, eu tenho aqui os eixos. Por exemplo, no subsolo, já estão com os eixos, né? Estão todos aqui organizados, tá? Para colocar os pilares, vocês também já colocaram, já tem a locação completa. E aí, uma coisa que eu reforço, gente. Num elemento, numa estrutura metálica, geralmente o que acontece é o seguinte. O pilar, ele passa, tá? Ele vai passando pelos pavimentos. A laje, ela fica... Aí você tem a viga que vai se apoiar nesses pilares. Ela se apoia na lateral do pilar. Você já deve ter visto como é que acontece a fixação. Ela não é sobre o pilar. E a laje de piso, ela fica geralmente sobre a viga. Diferente da estrutura de concreto que acaba solidarizando tudo, né? Fica tudo uma coisa só. Mas aqui não, eu tenho que lembrar que a viga, ela vai começar aqui, ó, abaixo da laje, tá? Abaixo do piso. É claro que aqui também, ó, a laje não faz isso, mas eu acho que a representação não requer também esse nível de detalhe que é ir ajustando as lajes também em relação ao pilar, certo? Porque o pilar, né, ele passa aqui, ó, a laje, ela acontece isso, ela encaixa aqui, a não ser na última, realmente, nessa situação aqui, que seria uma última, isso aqui realmente é só anexa em relação a essa última aqui, mas não precisa fazer isso, tá bom? Como fica aqui tudo junto e tem a parede, acaba que a gente consegue mesclar isso dentro da representação. Mas a viga, a gente tem que tomar o cuidado de já modelar ela aqui abaixo do piso, tá bom? E então vamos lá. E lembrando que é o seguinte, a viga de um pavimento que a gente precisa visualizar é sempre a viga de baixo, né? A gente está passando um corte no elemento e vê a viga de baixo. Então, quando a gente está passando uma viga aqui no pavimento térreo, por exemplo, é a viga que vai ficar no teto do subsolo, né? Então, lá no subsolo, eu não preciso colocar vigas. Na verdade, o subsolo já vai ser a fundação. E aí depende da fundação que vocês ainda vão ver. Então, eu não vou colocar vigas lá no subsolo, vou colocar no teto, no térreo, que vai ficar no teto do subsolo, certo? Então, as vigas, nós temos aqui essas possibilidades de vir aqui em estrutura, viga, e nós temos aqui algumas vigas, né, de concreto, de madeira, essas aqui têm a seção retangular. E nós temos aqui uma viga também com a seção em I. Vejam que essa linha azul, ela marca a linha de referência, o eixo da viga. Então, se eu for fazer uma viga, eu sei que essa daqui eu vou fazer pelo eixo, o que é muito conveniente quando eu vou trabalhar com os eixos conjuntivos, porque ele já pega no eixo. Então, eu venho aqui, depois, quando vocês tiverem a dimensão também, é só editar tipo e modificar essas dimensões aqui, ó, certo? Todas essas informações de largura, altura, espessura, tá bom? Basicamente isso aqui, mas deixa isso para depois, porque pode ser feito depois. Então, selecionei a viga, o que é que eu tenho que tomar cuidado? Como eu sei que ela vai ficar abaixo da laje, eu venho aqui em deslocamento Z, ó, valor do deslocamento Z, e eu já coloco aqui uma medida negativa referente à espessura da laje, que eu estou considerando 15 centímetros aqui, certo? Então, no eixo, no valor do deslocamento Z, eu vou aqui e coloco menos 15. E eu já posso utilizar todos esses pilares, né, esses eixos, para fazer as vigas pelos eixos. Então, nesse pavimento, eu clico aqui nos eixos e então eu seleciono todas aqui, tá? E ela já vai fazer aqui nesses eixos, tá bom? Já seguindo isso. Concluir.
Vejam aqui, ó, no 3D, onde é que elas ficaram. Elas ficaram aqui, né, gente? Ó. Aqui embaixo eu vou ocultar isso daqui, ó, porque elas ficaram abaixo lá, dá pra ver que elas ficaram abaixo aqui do teto, do pavimento térreo, certo? Aí vamos ver. Nessas situações onde eu tenho um subsolo maior, em geral, no subsolo a gente tem um muro de arrimo e eu não sei como é que vocês vão ver isso com o professor Hugo. Se também nesse contorno aqui vai ser estrutura metálica ou se vai ser concreto, porque geralmente lá no subsolo pode ser uma estrutura mista, né? Pode ser concreto e no caso, principalmente nesses aqui, ó, que não continuam, que são aqueles pilares que não passam. Nessa situação pode ser concreto mesmo e você vai e passa uma viga de contorno aqui de concreto. Se não, como ele é diferente, você pode vir aqui e passar as vigas só nesse contorno aqui, certo? Só nesse contorno. E aí, nesse caso, você vai também pegar a viga, fazer a viga nesse contorno aqui, que aí você vai fazendo independentemente, ó, com a linha mesmo. Com linha ou com isso daqui, tá bom? Mas veja que ela vai ficar pelo eixo. Então, seria interessante a gente até fazer um eixo construtivo antes, para facilitar, ou então você vai ter que deslocar a viga na metade da espessura da viga para dentro, para ela ficar naquele limite, tá bom? Eu vou só colocar aqui, ó. Eu estou usando a viga metálica, tá bom? E dentro de aditativo, onde a gente altera isso, é aqui, ó. Onde tem, ó, largura, tá com 30, e a altura, a largura e a altura estão quase a mesma coisa. Vou colocar aqui uma altura maior até para a gente perceber. Isso. Tá em centímetros, tá, gente? Então, é 50. E essas dimensõezinhas aqui são aquelas espessuras menores, tá bom? Vou dizer que ela seja aqui por 50. Mas, ó, como eu já modelei essas, eu teria que selecionar. E vejam só, eu nem consigo selecioná-las aqui assim, direto, porque elas estão lá no pavimento abaixo. Mas eu posso pegar uma, botão direito, selecionar todas as instâncias visíveis na vista. E, né, na verdade, assim, ao editar o tipo dessa viga, eu já edito todas, tá certo? Ao editar esse aqui sem duplicar, já edita até as que já estão modeladas, né? Então, vou colocá-las com 50 centímetros aqui, tá? Pra gente ver, né, se teve alguma modificação. Veja que elas estão, né, ó, mais compridas, tá certo? Mas, assim, essas de contorno, a gente iria fazer também modelando. Aí, nessa situação, modela mesmo desenhando, tá? Desenhando por aqui. Eu vou ver se dá para fazer já. Daqui para cá, eu sei que vai ser aqui no local. Quando eu venho nessa, ó, ela vai ficar, como ela é feita pelo eixo, vai ficar uma parte para dentro, né? Ali para dentro para dentro da terra. Não vai ficar bem alinhadinho. A gente tem como alinhar depois, ó, também, certo? Puxar, fazer esse alinhamento, mas eu acho que tem até como fazer já com esse deslocamento. Mas é com deslocamento com medida tão quebrada, porque ela tá com 30, alguma coisa. Então, vocês podem ver como consideram melhor, tá certo? Eu vou fazer, ó, direto aqui, tá? Aqui também eu já vou fazer reto pelo eixo. Aqui nesse ponto, tá? E aqui eu vou alinhar aqui pela lateral e posso dar o trim, tá? Posso dar ligar aqui, ó, uma com a outra. Ela, é porque como é viga metálica, gente, ela não, né, não faz aquela... Aqui tem que ter o pilar, tá certo? Depois vocês veem isso com o encontro aqui na verdade, é uma fixação. Ela não solda assim, né? Mas, enfim, isso aqui vocês veem isso com ele, como fazer esses encontros de vigas. Ó. Vou desenhar essa daqui inteira. Viga. Vou desenhando por aqui. Ela sempre para aqui. Vou ver se ela faz em cadeia. Aqui, ó, em cadeia, tá?
ela sempre nos encontros, acontece isso. Vamos ver daqui a pouco como é que a gente pode melhorar essa situação, tá? Mas olha só, então tá aqui a viga, ó, esses pontos, né? Aqui teria que ter os pilares, nesses encontros aqui. Mas eu entendo que aqui é um muro de arrimo, aí tem os pilares de concreto. Depois vocês vão ver como é que faz. E agora os outros pavimentos, a gente segue um fluxo muito semelhante. Pavimento 1, eu venho aqui e também faço viga. Tá vendo que eu estou visualizando tudo, gente? Até embaixo, no pavimento 1, no térreo, eu preciso ver o subsolo. Mas no pavimento 1, eu preciso ver só o térreo. Então, eu posso também vir aqui e editar para poder... Eu estou com uma visualização ilimitada aqui na faixa de vista, eu posso só pegar um nível abaixo, tá? Aí ele já tira aquelas que estão lá no subsolo. Então, aqui eu vou visualizar, vou pegar e vou também colocar aqui pelos eixos. Esse aqui tá tranquilo, não tem diferença. Ó. Acho que eu não dei o ok direito ali. Viga nos eixos, fico aqui. Ok, concluí. Tá? E aí, já ficaram aqui e já estão abaixo lá naqueles 15 centímetros. Tá? Estão pelos eixos. E aí, lá no pavimento 2, que é uma forma mais irregular, segue aquele mesmo princípio do subsolo. Eu vou botar essas aqui, tá? Nos eixos, viga, nos eixos aqui, aproveitando isso tudo, e dá um concluir aqui. Esse ficou. Ficou aqui, né, gente? E aí, no caso das extremidades, segue esse princípio. Você pode fazer seguindo o contorno. Viga aqui pelo selecionar linhas, tá? Deixa eu ver aqui. A gente tem como, acho como editar esse... que é o valor do deslocamento do Y. Deixa eu ver aqui, esquerda. Fazer aqui. Olha, gente. Aqui tá a viga seguindo, tá bom? E vejam que ela ficou num alinhamento. Tá vendo? Ó, não precisei afastar. O que foi que eu fiz? Quando eu fui fazer a viga, ó, eu mudei o alinhamento do eixo dela, que estava pelo centro. Eu botei pela esquerda, tá bom? Como essa tinha ficado errado, vou botar pela direita, ó. E aí, quando eu seleciono aqui, tem que ser só pela ponta mesmo. Quando eu faço a viga e eu mudo o eixo dela agora aqui pela direita, e eu digo que vai ser bem aqui, ela já ficou para dentro, porque o eixo ficou pela lateral. Poderia ter feito só isso lá no subsolo, certo? Só mudar o deslocamento do eixo, isso. Tá bom? Então, assim, isso mais nas bordas. Quando elas têm esse alinhamento pelo centro, né? Pelo eixo construtivo, é bom que vocês usem o central mesmo, tá? Mas quando vocês estão com essas situações de bordas que seguem um esquema diferente, muda o eixo para ficarem pela esquerda ou pela direita. Ela obrigatoriamente tem que continuar, porque ela inclusive aqui, ó, em alguns pontos, como esse daqui, deixa eu... Ó, essa daqui tem que continuar até aqui depois, tá? Mas existe a viga de borda. Não necessariamente essa viga de borda vai ser metálica, porque aí vocês têm que ver com o professor como é que você vai fazer essa viga metálica. Não é inviável, mas, né, qual é a vantagem? Até quando se usa uma viga de borda metálica e uma viga de borda de concreto. Mas, assim, dependendo do vão, precisa realmente dessa bordazinha, tá certo? Não, porque vai vir o balanço, ó, ela pode vir, essa viga, ela encosta nessa, certo? Você pode criar uma outra viga, ó, daqui para cá, ó, veja que aqui precisa de uma viga. Então, você pode vir e criar essa viga daqui, ó, desse pilar
até encostar na outra, tá? Ó, certo? E eu acho que dá para fazer isso aqui também. Deixa eu ver, clicando nessa viga, tá aqui, ó, já a questão daquela coisa dos pontos de justificação, tá? Clicando aqui, ó. Aí eu clico nessa e clico depois nessa. Tem que ser pela ponta, para poder ir também, tá? E olha só, gente, às vezes eu não visualizo o que está embaixo. Não estou visualizando essas vigas. Liga aqui, ó, estrutura de arame. E na faixa de vista, confere se você está olhando o piso de baixo. Tá? E costuma aparecer. Não sei por que não está aparecendo essas vigas. Deixa eu ver se elas não estão ocultas nesse ponto. Não. Salvar logo aqui. Tá vendo que aqui tá tudo ok. Eu tô aqui no pavimento 2. Não é no 3. No 3 já tô lá. É aqui mesmo. Então aqui tá no pavimento 3 para ver as do 2. Que é tipo pavimento cobertura. Aqui, aí deixa eu ver a faixa de vista se tá correta. Correta. Nível abaixo. Deixa eu ver se as vigas estão ligadas aqui no visualização de gráficos. Quadro estrutural. Está marcado também. Deixa eu ver aqui na faixa de vista. Tem que descer aqui um pouquinho, ó. 1,5 metro a menos. Vezes que complica. Eu tô vendo essa viga aqui, tá vendo? Ó, lá embaixo. Tô vendo essa daqui. Essa está oculta. Ah, não, gente, é o nível de detalhe em planta que tem que dar, tá bom? Às vezes é uma besteirinha, fica catando, né? Então, essa aqui, aqui nessas situações, eu acho que não precisa dessa viga. Aí essa chega até lá, ó. Deixa eu ver se aqui dá pra ver. Tá? Ela encosta lá naquela outra. A gente pode vir fazer isso. Certo? Não tem aquela aqui. Ó, aqui faltou, não foi? Então aqui eu já faço. Parede não, estrutura viga. E aqui tá pelo centro mesmo. Eu venho e faço daqui pra cá. Aqui, né, também, ó, só faria uma viga daqui pra lá. Desse ponto pra esse. Elas são separadas, tá, gente? É tanto que quando vocês forem, ó, nessa situação, inclusive, acho que o ideal mesmo é fazer esse pedacinho aqui, sabe? Porque elas são pedaços separados mesmo, tá? Elas, inclusive, vocês vão ter que numerar também todas as vigas e cada pedacinho de viga desse vai ser uma viga. Viga 1, viga 2, viga 3, tá? Principalmente as metálicas, porque elas se ligam mesmo de um pilar ao outro com uma fixação. Às vezes, um de concreto faz uma forma única e aí enche, fica uma peça inteira só. Mas aqui não. São peças independentes que vêm e vão sendo fixadas em um ponto e outro. Eu acho que dá pra. Acho que o da viga, se eu não me engano, ele já tem aqui um nativo, sabe? Deixa eu só refazer essas viguinhas aqui do térreo. Ver se eu consigo agora pela esquerda. Eu puxei direto. Certo? Pela esquerda melhor. Mas mesmo assim, ó, acontece esse detalhe aqui, que precisa de um pilar aqui nesse cantinho para
fazer essa fixação. Mas aí vocês fazem assim que já resolve, tá certo? Sobre a identificação das vigas. Então, vamos aqui em anotar. Aqui tem, ó, anotação de viga. Tá sem anotado. Também tem que carregar a família. Mas, no caso, também tem essa possibilidade, sabe? De você colocar essa anotação na viga. Eu vou só ver a família para poder vocês arrastarem também, fazer aquele mesmo processo do pilar. Eu acho que é porque esse template, como era um template bem só de arquitetura, foi bastante simplificado. Aí algumas dessas famílias foram excluídas para deixar o arquivo mais leve. Mas eu vou buscar esses elementos para poder compartilhar com vocês, tá? Então, mas é anotar. E aí, gente, é importante também, a viga, ela tem também a sua identificação, V1, V2, V3, né? Também tem que fazer essa identificação. E o ideal é que seja também aqui, ó, na marca, tá? E o identificador vai vir como marca, né? E a dimensão dela, né? Mas tem como colocar também essa identificar por categoria. É só o quadro, é só o identificador que não está carregado. Eu vou pegar esse identificador, tá? E vou trazer para vocês, porque também, até quando eu tento identificar aqui, gente, e eu peço para carregar, ó, aí ele abre para a gente buscar, mas está faltando dentro das listas aqui os de estrutura, certo? Olha só, gente, uma forma que vocês podem testar. Claro, pesquisando, só o que tem no YouTube explicando essas coisas. Você tá como identificar a viga no Revit. Parece uma lista de vídeos explicando, tá? Mas o próprio Revit, quando você cria aqui um arquivo novo, quando você vai abrir um arquivo novo, ele traz alguns exemplos, tá bom? Ele traz alguns exemplos, deixa eu ver se é logo aqui. E eles são exemplos interessantes para a gente estudar. Estudar como é que as coisas são feitas. Fechando aqui, vou abrir aqui. Foi assim que eu fiz com o pilar. Tá? Isso. É super pesado, né? Tem, exatamente. Aí, às vezes, quando a gente tem uma dúvida, vamos ver como é que foi modelado naquele de exemplo, né? Deslocamento Y. Isso. Olha aqui, gente, aqueles modelos, a amostra de projeto de arquitetura, de projeto de estrutura, de elétrico, certo? Aí eu vou abrir uma amostra aqui do de estrutura, tá bom? Eu até abri o de arquitetura, mas essa coisa não tinha as famílias do de estrutura, porque, né, como uma forma de reduzir o tamanho dos arquivos é tirar as famílias. Então, que não vai precisar em um tipo de modelo, você retira, né, para não ficar pesando. Nessa estrutura, vamos ver aqui. Então, eu vou pegar aqui algum dos planos, ó, plano, né, plantas estruturais. Deixa eu ver aqui uma dessas plantas. Então, olha só, tem esses identificadores, né? Ó, tá aqui os eixos, né, as grelhas. Tá aqui os pilares, inclusive esses pilares são identificados assim, tão feinhos, né? Como é que eles foram identificados? Assim, só rotacionou mesmo, mas eles estão aqui
é o mesmo que eu compartilhei com vocês, gente, só que eles têm a informação do nome. Sabe o tipo aqui? Acho que é aqui, ó, em editar artigo, deixa eu ver. Não sei se é o nome, acho que é a marca mesmo, certo? Aí, lá na marca foi colocado, não foi só P1, P2, P3, foi o. Bem, aqui tem o identificador de viga, né? Ó, e aqui também tem, ó. Acho que é uma. Aqui ele traz uma informação, aqui traz outra, tá? A gente pode acessar a família. Ó, a família, editar a família e ver o que é que tem de informação aqui. Isso aqui a gente vê bem aqui, gente, na legenda. Em editar a legenda, eu sei o que está aqui, ó, tá o nome do tipo. Eu posso dizer qualquer coisa, eu quero que seja a marca, eu quero que seja o nome, quero que seja, né, a largura da viga, certo? Então, ele está como o nome do tipo da viga. Ok. E então, aqui, o nome do tipo da viga, quando eu venho aqui na viga, qual é o nome dela? Ó, CB 24 por 24. É esse nome que ele está pegando. É o nome que a gente renomeia bem aqui, ó. Certo? Então, essa daqui, ó, CB 24 por 29, né? Eu venho aqui e aí tá... É isso. Ele tá puxando esse nome, a gente tem que ver qual é a informação que ele tá trazendo, tá? Identificou lá, isso. No caso dos pilares, a gente pode colocar também isso. Inclusive, assim, colocar mais de uma informação em um mesmo identificador. Se eu quisesse colocar aqui também a marca, se eu tivesse renomeado elas aqui, ó, como V1, certo? Essa daqui seria a viga V1, ok? E nesse identificador, eu posso editar a família, eu posso copiar isso aqui, ó, tá? Copiar isso. Isso ali acho que não precisa, não. E aí eu venho e eu edito essa legenda. Eu tiro essa e digo que vai ser a marca, tá? Aplicar e ok. Vou até botar essa aqui em cima. Esse aqui fica o nome, que vai ser o tamanho. Isso. Aí, eu carregar no projeto. Substituir versão existente. Ó. E aí, as outras são com interrogação porque não tem a marca identificada. Certo? É sim. Mas para você criar, você tem que ter a família básica, a família genérica, certo? E é isso que estava faltando lá na família, lá no... tem que ter a família genérica dela, que tem no portal da Autodesk, as famílias genéricas de qualquer coisa, né? Mas você tem como editar o que você quer em cada um, certo? E então eu vou fazer isso, ó. Eu vou pegar essa família aqui e eu vou... Aqui ela. Eu vou salvar como, tá? Eu venho aqui, arquivo, salvar como família. E eu venho aqui e coloco... Vou botar aqui em downloads mesmo. É família de viga. Identificador de viga, tá? Salvar. Que é o que eu vou compartilhar com vocês. Esse identificador. E agora eu vou abrir lá o arquivo de vocês. Que era o arquivo que eu estava usando. Terreno, acho que era esse terreno aqui. Mas vocês, não, é a 16, né? Vou pegar pelo... Vou fechar, ó. Já tem outro aberto aqui. Vou só abrir esse... Estranho, não está aparecendo ele como recente aqui. Mas eu acho que ele está bem aqui, dentro do... Músicas. Vou abrir. Acho que não foi esse, gente.
vídeos, mas de qualquer forma, para exemplificar, eu vou colocar isso para vocês, ó. Aqui não é o de vocês, tá? Que eu não estava achando ali. Mas vou só fazer aqui uma viga mesmo convencional, tá? Uma viga. Aqui ela, tá? E eu vou arrastar aquela família, tá, gente? Vem aqui. Arrastei aqui a família, ele já carrega. E olha só, quando eu venho aqui no identificador, gente, olha só, tá? Vamos prestar atenção aqui para depois não ter que assistir o vídeo ou para... Eu tenho como identificar, acho que direto aqui, ó, identificar todos. Identificadores de quadro estrutural. Aqui eu só tenho uma viga, mas então ok, tá? E ele tá como viga de concreto por quê? Porque o nome aqui tava como viga de concreto, né? Mas o ideal é vocês editarem os nomes das vigas só pelo seu tamanho, tá bom? Só pela sua dimensão. Ao invés de botar o nome todo, que aí fica... E no caso a marca, identificar como B1. B01. Ok? Ó. E o nome, que no caso vou só renomear o nome dela. Não, vou botar só 15 por 30, tá? E tem esse retângulo aqui, gente, que ficou, mas é só também editar a família. Pode só apagar. Isso aqui é uma linha que estava aqui na família, carregar no projeto, salvar a versão existente. Pronto. Certo? Então, vocês podem criar quantas vigas forem necessárias e também já fazer, ó, vou fazer várias aqui. Já fazer aqui, anotar. Pode identificar todos os quadros estruturais. Clicar, ok. E aqui também pode vir colocando a marca de tipo direto aqui. 2, sem precisar. Certo? Vou botar no aba esse identificador, tá